Fala pessoal, vou analisar aqui o Fluminense e o Flamengo. Quais são os principais jogadores de cada equipe? Em quem que você pode confiar dos dois times para esse Cartola 2021? Eu sei que você vai falar, é fácil, é só pôr o Gabigol. Será? Vamos ver. Vamos começar aqui pelo Fluminense, né? O Fluminense vem muito bem na Libertadores, é o líder do seu grupo e olha, é um grupo muito difícil, com Santa Fé, Junior Barranquilla, River Plate e o Flu, é um grupo muito difícil. A maioria da galera falava que o Fluminense nesse grupo ia sair nas duas primeiras rodadas, né? Não foi isso que aconteceu, o Fluminense é líder, tá jogando muito bem no Campeonato Carioca, empatou com o Flamengo ontem, tá? E deve brigar no segundo jogo. Então, vamos começar analisando justamente essa partida aqui contra o Flamengo, tá? O Flamengo, se a gente for puxar aqui nos gráficos, realmente dominou mais o jogo, porém o Fluminense soube aproveitar. Nas estatísticas, olha lá, o Fluminense teve menos posse de bola, menos chutes, né? O Flamengo foi bem superior, mas de fato o Flamengo deu mole e o Fluminense aproveitou. Vamos analisar outro jogo? Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó, na Libertadores, Fluminense e Independente Santa Fé. E olha aqui, foi bem mais atacado do que atacou. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, os números. Vamos lá. O Santa Fé teve mais posse de bola, mais chutes. Olha, o Fluminense então basicamente jogou aqui também como se fosse num contra-ataque contra o Santa Fé, né? Realmente o Santa Fé teve mais posse de bola. E olha só, galera, nesse jogo aqui o principal destaque foi o Fred e também o Marcos Felipe. Olha só o Marcos Felipe. Tomou um gol, mas fez 6 defesas. Olha que legal. Vamos pegar contra o Flamengo? Quantas defesas o Marcos Felipe fez contra o Flamengo? Vamos ver aqui. Ó, o Nino foi o destaque. Marcos Felipe, 4 defesas, ok? Então é um cara aí que tá pegando muito bem. Vamos pegar mais um jogo? Vamos lá, vamos pegar aqui mais um jogo. Um empate do Fluminense. Marcos Felipe, 4 defesas também. É, o cara é muito bom, hein? Tá muito bem. Fluminense e Santa Fé. Mais um outro jogo, né? Vamos ver? Marcos Felipe, mais uma vez, 5 defesas. Então isso aqui pro Cartola vai ser fundamental. O Fluminense não toma tantos gols. No máximo, ó, o problema é que tá tomando gol quase todo jogo, mas só um. Não passa de um gol, ó. Tá? Um gol. Essa é a média. Então, já pode esperar, por exemplo, aqui, puxar aqui o Marcos Felipe, que o Marcos Felipe tá aqui, custando 10 cartoletas contra o São Paulo. Tudo indica que vai tomar um gol, mas o Marcos Felipe deve fazer ali, ó, sua média de 4, 5 defesas nesse jogo. É um goleiro muito bom. E ó, vamos fazer as contas. Vamos supor que ele sofre um gol, ele fica com menos 1, faz 5, 6 defesas, ele vai ficar ali com uma média de 4, 5 pontos toda a rodada. Essa vai ser a média do Marcos Felipe, 5, 6 pontos. Um jogo que ele manter saldo de gol, vai passar dos 10, tá? Então, é um goleiro muito bom e já fica aí a primeira recomendação para esse ano de 2021. Outra recomendação é o Dom Fredon. Tá jogando demais o Fred, muito. O único problema do Fred é que ele joga ali normalmente 70 minutos, tá? Por exemplo, nesse jogo ele jogou 70 minutos. Vou pegar outro jogo aqui da Libertadores, mais uma vez o Fred ele sai quase todo jogo. Aqui ele jogou 70 minutos. Vamos pegar aqui outro jogo da Libertadores, vamos ver quanto que o Fred jogou. Fred jogou, ó, fez gol de novo, Fred, ó. Muito bem o Fred. Vamos ver quanto tempo ele jogou. 80 minutos. Então assim, o Fred é muito difícil dele acabar um jogo. Embora ele tá numa fase, ó, o melhor jogador do Fluminense por enquanto é o Fred, tá? Jogando muito bem, fazendo seus gols. Porém, ele sai, tá? Ele tem esse problema, ele sai todos os jogos. Não, é muito difícil ele acabar um jogo, tá? Então, é um ótimo jogador, tá numa fase muito boa, experiente, um ídolo, né? Também é um jogador pra gente ficar de olho. Principalmente na Libertadores, ele tá jogando muito, ok? Então, eu acredito que também é mais um cara pra entrar no nosso radar. Tá jogando demais mesmo. Outro jogador é o Nenê, né? O cara das bolas paradas. Porém, o problema é que o Nenê também vem saindo. Ó, saiu 67 aqui nesse jogo contra o Flamengo. Jogando aqui também saiu aos 45, tá? Então o Nenê tá saindo muito cedo. Então fica de olho nisso, porque o Casares está entrando aqui. E o Casares está jogando muito. Olha só, se você for comparar aqui a nota dos dois, o Nenê é o segundo melhor jogador do Flu e o Casares é o terceiro melhor. Então os dois estão praticamente disputando essa posição de melhor meio-campista, né? Os dois estão jogando muito bem, são ótimos jogadores, tá? Então realmente o Nenê é uma boa, bate falta, escanteio. Mas o Nenê também é um ótimo jogador. Vamos ver se ele vai realmente ter pouco tempo de jogo assim. Mas eu acredito que, como ano passado, ele vai ter jogos aí que vai imitar, vai ter jogo que ele vai fazer 2, 3 assistências, vai fazer gol. Então, pra mim, também é um cara pra ficar de olho. Porém, graças ao Casares, que também a gente já vai falar dele agora,
é um ótimo jogador, novo jogador, inclusive, a gente falou dele no outro vídeo, novo jogador aí do Flu. Eu acredito que o Casares também, esse ano, deve jogar muito bem, deve se destacar, ó, também é um dos jogadores que estão indo muito bem aqui no Fluminense, dá assistência, chuta, é muito bom mesmo. Casares é aquele jogador completo, e olha, ele não tá provável aqui porque o Nenê é titular, mas o Casares quase todos os jogos tá entrando, então eu acredito também que Nenê e Casares são dois caras aí pra ficar de olho. Além deles, pessoal, o Nino, tá jogando muita bola o Nino, foi convocado aí pra seleção, tá, ó, ele é um cara que desarma muito, além disso, ele também participa bastante do ataque, ó, que ele deu um chute pra fora, beleza? Criou uma grande chance, um passe importante, acerta bastante passe, ganha a maioria dos duelos, tanto no chão como no ar, é um cara realmente muito bom, ok? Ele é um cara muito regular, se a gente for puxar qualquer jogo aqui do Nino, ele vai muito bem. Contra o Santa Fé, mais uma vez ele passando dos 7 pontos, ó, passando aqui da nota 7. Vamos pegar outro jogo na Libertadores do Nino, vamos ver? Aquele foi mal, tomou amarelo, jogo difícil pro Flamengo, né? Mas a maioria dos jogos o Nino passa dos 7, olha lá, mais uma vez aqui quase 7. Então assim, é um cara realmente muito bom, que também dá para se destacar, ainda mais depois dessa convocação. Ele deve vir com bastante confiança, não tá tão caro, custando 8 cartoletas, ótimo zagueiro, não tá tão caro e dá para ficar de olho. E o Calegari, para mim, é um dos melhores laterais do Brasil, desarma demais, jogando muito. Realmente o Calegari é um cara para ficar de olho, ele tá custando 11 cartoletas, tá um pouquinho carinho, mas ele vem muito bem, tá? O Calegari aí, quase todos os jogos, faz muitos desarmes, ó, vamos ver por aqui. 2 interceptações e 4 desarmes. Vamos puxar mais um jogo. Contra o Junior Barranquilla. Vamos ver o Calegari. 6.3 de novo. Limpou uma jogada, deu 2 desarmes. Então, assim, todo jogo o cara dá desarme. Ano passado era bizarro no Cartola o tanto de desarme que o Calegari dava. Teve um jogo que ele conseguiu, acho que 5 ou 6 desarmes, tá? Um jogo muito bom. Vamos ver esse aqui. Olha lá, mais uma vez, bloqueou um chute, deu uma interceptação, um desarme, limpou a jogada 2 vezes, duelos no chão, ele ganhou os 4 que ele disputou, então realmente o Calegari é um ótimo jogador e isso explica porque ele custa 11 cartoletas. Jogos principalmente fora de casa, eu acredito que o Calegari deve ir muito bem, então eu ficaria de olho nele também, ok? E para finalizar, o último jogador que eu quero falar para vocês ficar de olho, na verdade são 2, tá? É o Kaique e o Luiz Henrique, são jogadores rápidos e eu ficaria de olho, ok? São realmente ali atacantes que num contra-ataque pode acabar dando uma assistência, fazendo um gol, são baratos e eu acredito que, por exemplo, nesse jogo contra o São Paulo, tudo indica que o São Paulo vai atacar bastante e o Fluminense nos contra-ataques pode reagir. O São Paulo também vem acabando sofrendo alguns gols bobos, então talvez o Fluminense aproveite essa fragilidade do tricolor para fazer um gol na velocidade do Kaique ou do Luiz Henrique. Então acredito que os dois também são bons jogadores para se observar para esse Cartola. E por fim o Roger Machado, né? Ótimo técnico, vem fazendo um bom trabalho. Nesse ano do Cartola, custando 6 cartoletas, deve também valorizar bem, fazer uma boa pontuação durante o ano. Eu acredito que o Roger vai ir muito bem. O Flu, na minha opinião, se classifica na Libertadores. E aí, vamos ver, né? Às vezes cai nas oitavas, às vezes vai até a final, é difícil. Mas o Fluminense se reforçou muito para essa temporada, trouxe um bom banco de reservas aí, bastante jogadores, como a gente já falou no outro vídeo. Eu espero que o Flu no Brasileirão brigue por G6. Eu acho que essa é a realidade do Fluminense, brigar por mais uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vamos ser franco, por mais que o time esteja jogando bem e tal, não é um time para disputar título. Embora possa acontecer, não vejo isso. Acho que o Fluminense é time para disputar G6, com esse elenco, muito bom time, tá redondinho. Se continuar assim, disputa G6, G4, tá? E na Libertadores, na minha opinião, vai se classificar. Aí depende, né, de quem cai contra as oitavas, as quartas, enfim. Mas eu acredito que o Fluminense vai fazer, assim, uma temporada muito boa. Vai bater as expectativas aí da diretoria e torcida, minha opinião, ok? E agora vamos para o Mengão. Será que o Flamengo, como é que chega o Flamengo? É só apostar no Gabigol e acabou? Vamos lá. Bom, o Flamengo estava numa sequência gigante de vitórias, mas acabou empatando contra o União La Calera e empatou de novo contra o Fluminense e numa besteira, né? A gente acabou de falar do Flu, o Fluminense está vindo muito bem, com todo respeito ao Flu, mas o Flamengo merecia vencer. O Flamengo atacou muito mais, teve mais chances, chutou mais posse de bola, dominou a partida, mas acabou que a zaga, que vem sendo um dos problemas aí nesse time do Rogério Ceni, a galera tá criticando muito o Rogério por conta da zaga, tá? O Rogério não vem acertando a zaga do time, então talvez isso seja um problema para o Flamengo. Eu acredito que em breve o Flamengo deve corrigir isso, né? A gente tem o Rodrigo Caio aí jogando muito bem. O Bruno Viana, que eu falei sobre ele, o novo zagueiro aí do Flamengo, também pode encaixar.
O Arão também, quem sabe, pode acertar. Enfim, o Rogério tem bastante peças ali para tentar adaptar isso, mas a zaga vem sendo um problema do Flamengo. Quase todos os jogos do Flamengo acaba sofrendo gols. Olha só, tomou aqui do Volta Redonda, tomou do União La Calera, do Fluminense, da LDU. Contra o Volta Redonda não, mas a maioria, tá? 90% dos jogos o Flamengo acaba sofrendo pelo menos um gol, ok? Então isso pode ser um problema para a equipe do Flamengo. Então é um problema assim urgente que o Rogério vai tentar solucionar, ok? A torcida tá pegando muito no pé por conta disso. Gols bestas que o Flamengo vem tomando. Os melhores jogadores do Mengão até agora: Gabriel Barbosa, Gabigol, foi convocado para a seleção. Bem provável que ele possa desfalcar o time do Flamengo no Cartola, tá? Então já vou até puxar o Flamengo aqui. Na primeira rodada é contra o Palmeiras, né? O Gabigol tem um ótimo retrospecto aí contra o Palmeiras, porém com 22 cartoletas de preço não dá para escalar, né? Poderia ser Flamengo e, sei lá, Ibis, mas com 22 cartoletas é difícil, ainda mais nessas primeiras rodadas, né? Basicamente, Gabigol teria que fazer gol, teria que dar assistência, teria que imitar para ele não perder cartoleta. Então, como é bem arriscado, eu prefiro não arriscar, ok? Bruno Henrique também, 2 bons jogadores. O Bruno não vem tão bem assim igual era em 2019, começou a cair um pouquinho de produção, tá começando a recuperar o seu futebol. Por exemplo, aqui, ó, contra a LDU, o Bruno Henrique já voltou a fazer gols, vem participando bastante aí do ataque. O Flamengo do ataque foi muito bem nesse jogo, ó. Everton, Gabigol, Bruno, Arrascaeta, Diego, que também vem jogando muito bem, tá? Então, assim, o Flamengo, os 4 aqui, ó, vem jogando muito bem mesmo, vem se acertando, tá cada vez melhor. O problema do Flamengo mesmo tá sendo aqui nessa parte, né? Principalmente o Isla, a torcida tá reclamando muito do Isla, tá sendo um problema para essa zaga do Flamengo, ok? Então, quem quiser apostar, ok. Eu, nas primeiras rodadas, fugiria, ok? Desses 4, embora sejam um dos principais, ó, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Diego Alves, sejam talvez aí um dos melhores jogadores do Brasil. Eu não apostaria, tá muito caro, ok? Daqui, ó, de 15 para cima é muito caro, na minha opinião, para a primeira rodada. Tudo bem que o Gabigol vai muito bem contra o Palmeiras, que o Bruno Henrique pode fazer gols, tudo bem, ok? Eu acredito também que vão fazer uma ótima temporada. Na minha visão, o Flamengo é time para disputar campeonato, para ser campeão, mais uma vez, ok? Não é à toa que é bicampeão, ganhou em 2019, ganhou em 2020, na minha opinião, é favorito para 2021. Porém, o Flamengo tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem outras competições, ok? E pode ser que isso atrapalhe um pouco o time do Mengão aqui no Brasileirão. Além disso, tem agora as eliminatórias da seleção. Aqui, ó, lista de jogadores convocados: Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson, Pedro para a seleção olímpica, Isla para a seleção chilena e Arrascaeta para a seleção Uruguai. Então isso aqui pode ser um grande problema para o Flamengo, graças a eliminatórios, esse calendário maluco aí que existe no futebol brasileiro. Eu sou contra o jeito que é organizado esse calendário, mas o Flamengo deve então perder muitos jogadores por conta das eliminatórias e isso pode prejudicar bastante aqui no Cartola, ok? Tem Olimpíadas para o Gerson e para o Pedro, eliminação para os outros jogadores, então o Flamengo vai sim se prejudicar por conta disso. Tem outras competições, Libertadores e Copa do Brasil, que ao meu ver são mais importantes para o Flamengo em questão econômicas do que o Brasileirão, tá? Então o Flamengo deve sim priorizar Libertadores e Copa do Brasil ao invés do Brasileiro. E com todos esses desfalques, é bem provável que a gente veja muitos jogadores da base jogando, jogadores, por exemplo, Gustavo Henrique tendo mais tempo, Bruno Viana tendo mais tempo, Mateuzinho deve jogar ali no lugar do Isla, enfim. O time do Flamengo deve ter bastante alterações ao longo desse campeonato, por conta das eliminatórias, tá? Mas Gabriel Barbosa, teria que falar, vai ser um mito nesse ano do Cartola. Dá para confiar sim no Gabigol. Bruno Henrique é outro jogador também que eu acredito que deve ir muito bem nessa temporada, deve acabar se recuperando. Na ausência de Gabigol e de Pedro, o Bruno Henrique vai ser o cara do Flamengo ali no ataque. Então dá para pensar nisso. Vamos ficar de olho. Para as primeiras rodadas eu fico fora, mas quem quiser apostar, a Arrascaeta também. O melhor jogador para mim do Brasil hoje é o Arrascaeta, muito bom, cria jogada, chuta, faz gol. Para mim é o melhor jogador, muito inteligente. Eu gosto muito do jogo do Arrascaeta, porém para essa primeira rodada contra um Palmeiras eu fico de fora. Para os próximos jogos, aí segunda, terceira rodada, aí já dá para escalar, ainda mais porque é bem provável que nessa primeira eles desvalorizem, aí depois da segunda fica mais fácil de escalar. Diego Alves, o Flamengo vem sofrendo gols quase todos os jogos, então enquanto isso não resolver, é bem difícil o Flamengo manter saldo de gol, isso prejudica o Cartola. Eu não apostaria no goleiro do Flamengo, tá? Porque o Flamengo é o time que pressiona
e não um time que recebe ataque, tá? Então, por exemplo, o Cuiabá do Walter, ele vai ser pressionado, já o Flamengo não. Pode ser que aconteça igual aconteceu contra o Fluminense, em 3, 4 chutes o Fluminense faz um gol e pronto, Diego Alves negativo. Então, tá muito caro, corre esse risco, vem sofrendo os gols, eu prefiro não apostar, ok? Por enquanto não. Se o Rogério corrigir a zaga, corrigir esse problema de sofrer gols bestas, aí sim dá para acreditar no Diego Alves ou no Hugo ou quem for jogar. Mas hoje eu não indico, vamos esperar, tem bastante tempo até o Brasileiro, tem o campeonato todo aí para acontecer, mas hoje eu não confio. Everton vai para a seleção, mas está recuperando seu futebol. Gerson também para mim, melhor volante do Brasil, rouba muita bola, joga muito bem, mas vão ficar de olho, também vai para Olimpíadas, pode ser que prejudique o desempenho dele no Cartola. E agora vamos falar da zaga do Flamengo, né? Rodrigo Caio, Arão, Isla, tá vindo muito mal o Isla, né? A torcida tá criticando bastante, deve para a seleção. Rodrigo Caio e Arão estão acertando, né? Eu ouvi o jogo contra o Fluminense, estão acertando ali o posicionamento, o Rogério tem bastante coisa para trabalhar, mas eu acredito que o Rodrigo Caio e o Arão são bons zagueiros. Se o Flamengo parar de tomar gol, dá para confiar. O Isla também tem esse problema, né? Ele erra muito passe, toma muita bola nas costas, mas quando ele acerta, quando ele tá bem no jogo, ele acaba dando assistência. É um jogador assim, e quando quer, parece que joga, né? Mas eu não confio no Isla, sinceramente. E o Felipe Luiz, para mim, ótimo lateral, vem muito bem. Diego, muito bem também, jogando muito bem. Se a gente for pegar aqui os últimos jogos, tirou 7 contra a LDU. Vamos pegar mais um jogo na Liberta, contra a União La Calera. Cadê o Diego? 7 quase praticamente, né? Contra o Vélez, vamos ver o Diego. Mais uma vez 7.2, ok? Então é um meia que tá chutando muito, criando jogadas, jogando muito bem. Baratinho, custando 8 cartoletas. Talvez seja uma boa opção para essa primeira rodada. Eu acredito também que vai ser uma boa para a temporada. E o Felipe Luiz é um lateral que desarma muito. Entre Isla e Felipe Luiz, eu prefiro muito mais o Felipe Luiz, ainda mais porque tá custando 5 cartoletas, é uma ótima opção jogando em casa, Palmeiras pode vir para cima e o Felipe Luiz vai desarmar bastante nesses primeiros jogos, ok? Custando 5 cartoletas, eu acho que é uma ótima opção, principalmente para esse começo de cartola. Então, resumindo, né, quem que você confia hoje, pessoal? Felipe Luiz eu acho que é uma boa opção para você escalar no seu time. Diego também, tá baratinho e dá para você escalar. Vem jogando muito bem, criando jogadas, fazendo gols. Gerson, se jogar, também para mim é uma ótima opção. Desarma muito, ótimo jogador. Eu amo o futebol do Gerson, joga demais na minha opinião. A Arrascaeta, para mim, eu também amo o futebol dele. Para mim é o melhor do Brasil hoje, jogando aqui no Brasil, é o Arrascaeta. Então também não tem como não deixar de falar dele. E o ataque aqui, né? Gabigol, Bruno Henrique. A gente tem o Pedro também, né? Vamos puxar o Pedro aqui. Cadê o Pedro? O Pedro tá custando 10 cartoletas, tá mais barato que o Gabigol, ok? Mas o Gabigol tá numa fase também que todo jogo tá fazendo gol. Tá absurdo, né? Então, pênalti, o cara não erra. Então ele é o batedor de pênalti. Se tiver pênalti, é gol dele, não tem como. O cara bate muito bem, tá? Na história dele do Flamengo, ele errou um pênalti só. De 20 e poucos que ele bateu, ele errou um. Tá, então é muito bom nos pênaltis. E temos o Pedro, né? Quando tiver oportunidade, toda vez que ele tá entrando, tá fazendo gol. Ele jogou contra o Volta Redonda aqui, por exemplo, teve oportunidade. O Rogério chegou nele e falou assim: joga lá, irmão, faz seu jogo. E ele fez 3 gols. É muito bom, absurdo o que o Pedro joga. Então o Flamengo tá muito bem servido no ataque. Porém, o que deve prejudicar esse Flamengo é a seleção brasileira, ok? Temos o Vitinho também. Thiago Maia vai se recuperar logo, vai voltar a jogar. René também deve se recuperar. Gustavo Henrique pode ser uma boa, vamos ver como recupera. Rodrigo Muniz, ótimo atacante, jogou muito mesmo, custando 4 cartoletas. Já que o Flamengo vai perder bastante jogadores aí por outras competições e por convocação, talvez o Rodrigo Muniz ganhe espaço nesse time, junto com o Bruno Henrique lá no ataque, né, na ausência de Gabigol, na ausência de Pedro, e aí, a gente já sabe, o Rodrigo Muniz é uma peça sim para se confiar, custando 4 cartoletas, ótimo jogador, deve sim cumprir o seu papel e fazer gols. E o Michael, custando também 4, muito barato, quase todos os jogos o Michael entra, né, entra no segundo tempo, então também é mais um jogador para ficar de olho, perfeito? Temos o Gabriel Batista, vem ganhando espaço, vem jogando alguns jogos, é um bom goleiro, barato também. Mas é isso, pessoal. É isso aí que eu acho do Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo briga para título, vai se prejudicar bastante por conta desses problemas. A zaga vem tomando gols bestas, seleção brasileira e Olimpíada, outras competições. Talvez o Flamengo não foque tanto, mas a gente sabe que a torcida quer que o Flamengo ganhe tudo. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, quer que o Gerson ganhe a Olimpíada com o Pedro, quer que o Gabigol mita na seleção, quer tudo, né? Então a gente espera exatamente isso, porque são ótimos jogadores. Eu espero que o Flamengo realmente brigue por título, talvez vai prejudicar sim isso aí, mas na minha opinião
o Flamengo briga por título. E esses são os jogadores que eu confio. Bola parada, Gabigol, pênalti, é ele. Falta, pode ser o Arrascaeta, pode ser o Everton, tá? São os caras que batem aqui. Diego também bate. Então, assim, escanteios, mesma coisa, Arrascaeta bate, ou se não, Diego. Tem bastante opções do Flamengo na bola parada. Porém, eu acredito que o Mengão, como eu falei, deve brigar até o fim por título, beleza? Então essa aí é a análise do Mengão, espero que vocês tenham gostado. A gente analisou também o Fluminense completo hoje, espero que vocês tenham gostado das análises. Deixa o like aí, tamo junto e bora mitar, a gente se vê amanhã.